a gente é o grupo 2 da disciplina de transferência de calor. Eu sou o Renato, com os membros Gabriel e Pedro, e a gente vai fazer a questão 2.20, né? Que ela fala o seguinte: a partir do balanço de energia de um elemento de volume retangular, derivar a equação de condução de calor unidimensional, transiente, para uma parede plana, com condutividade térmica constante e sem geração de calor. Para isso, a gente vai considerar um elemento fino de espessura ΔX, que é esse elemento fino aqui, em uma grande parede plana, né? E a gente tem aqui essa parede plana aqui. A gente tem uma espessura de ΔX, a gente tem aqui ponto X mais ΔX, e um L aqui, e um eixo de referência X, né? Nesse elemento aqui, a gente tem aqui algumas coisas. A gente está representando aqui o calor entrando nele, unidimensional, que é o Q.x, o calor saindo, que é o Q.x mais ΔX, que ele passa depois da espessura, né? E a gente tem aqui um elemento de volume, que é esse negocinho aqui. E a gente tem aqui o calor que seria gerado pelo elemento, né? Esse ponto aqui. A gente sabe o quê? Que a densidade dessa parede, ela é ρ. A gente sabe que o calor específico, ele é C. A área da parede normal, a direção da transferência de calor vai ser A. Então, com isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai admitir que não tem geração de calor, que é como a questão fala, né? Então, na ausência de geração de calor, a gente vai fazer o balanço da energia do elemento, né, de espessura ΔX, que é essa espessura aqui, durante um pequeno intervalo de tempo, né, ΔT. Então, como é que é esse balanço de energia? É a energia que entra menos a energia que sai é igual à variação da energia do elemento no tempo T, no intervalo de tempo ΔT. A energia que entra menos a energia que sai é igual à variação da energia do elemento nesse intervalo de tempo ΔT, pequeno, né? Onde essa variação da energia do elemento vai ser a energia que final menos a energia inicial, que vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes o volume, né? Que é a área vezes ΔX. Vezes também a temperatura no tempo final menos a temperatura no tempo inicial. Esse A ΔX, que é o volume, a gente sabe que a densidade dele é igual a massa vezes massa sobre o volume, né? Que é essa densidade ρ aqui. Se a gente colocar essa densidade vezes o volume assim, a gente acha a massa, né? Que é esse aqui, ó. Essa massa aqui, né? E essa massa aqui, que a gente achou, a gente vai trocar ela por justamente o ρ vezes o volume, né? Então, só que o volume, ele vai ser a própria área dele, né? Vezes o ΔX. A área dele vezes esse ΔX, que é esse negocinho pequenininho aqui. ΔX. Esse negocinho aqui, vou pagar. Então, beleza. A gente tem que a massa igual a densidade vezes o volume. Então, a massa vai ser densidade vezes a área vezes ΔX. Então, é isso que a gente está fazendo. Ó. A massa vai ser igual a densidade vezes a área vezes ΔX. O calor específico ele repete. E é basicamente isso. A gente substitui. Ó. A gente tem aqui o Q.x menos Q.x mais ΔX, que é o que já estava. Vai ser igual a massa. A massa vai ser ρ vezes A vezes ΔX, que é ρ vezes A vezes ΔX, vezes o calor específico C. Isso vezes a temperatura no tempo final, menos a temperatura do tempo inicial, dividido por ΔT, que já tinha aqui, né? Então, beleza. Com isso a gente acha essa equação aqui, que a energia que entra menos a energia que sai é igual a ρC, vezes a área vezes ΔX, temperatura no tempo final menos o tempo inicial, sobre a variação de tempo. Beleza. O que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai dividir por A ΔX. A gente vai dividir esse lado aqui por A ΔX e vai dividir esse lado aqui por A ΔX. Então, com isso, a gente vai chegar aqui. Dividindo, a gente vai chegar nessa parte aqui, ó. Vai ficar menos 1 sobre a área, vezes o calor que sai menos o calor que entra, dividido por ΔX. Eu só estou dividindo por A vezes ΔX e estou reorganizando. Então, ele vai ficar assim. Menos 1 sobre A, Q.x mais ΔX menos Q.x sobre ΔX, vai ser igual a ρC. Aqui tinha um A ΔX, ó. Então ele cancela, só vai ficar ρC vezes esse termo aqui, ó.
Tá vendo? É a mesma coisa. Temperatura, o tempo final, mas o tempo inicial, dividido pela variação do tempo. Então, beleza, a gente chegou aqui nesse termozinho aqui. A gente pode tomar o limite em ΔX indo para zero e ΔT indo para zero. Com isso, a gente vai ter o quê? A gente vai colocar esse menos 1 sobre A para fora, como ele é constante, né? Vai ficar menos 1 sobre A vezes o limite em x indo para zero desse carinha aqui, em relação a x, né? Vai ser igual ao ρc vezes o limite do t indo para zero desse carinha aqui, que é esse aqui. Aí a gente tem o seguinte, a gente sabe pela definição de derivada que se a gente tirar o limite num ponto bem indo para zero, de quê? Desse ponto mais um intervalozinho, mais um x muito pequenininho, menos esse ponto e dividir pelo valor desse ponto e indo para zero, a gente tem a definição da derivada. Então, usando ela, a gente tem o quê? Constante, menos 1 sobre A, vezes o limite x indo para zero, de q ponto x mais ΔX menos q ponto x sobre ΔX, é a derivada em relação a x desse carinha aqui, que é o q ponto x. Fiz nada, só organizando. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui vai ser constante, ou C, tá aqui. Mesma coisa aqui, definição de derivada. Limite do t indo para zero de uma temperatura, um T mais ΔT muito pequenininho, menos uma temperatura de T em relação a T, dividido por ΔT, vai ser também a derivada da temperatura em relação ao tempo. Então, isso aqui é a derivada em relação a x de q ponto x, é só a definição da derivada. E isso daqui é a derivada da temperatura em relação ao tempo, é também só a definição de derivada, né? A gente só faz a derivada delas. Beleza. E menos 1 sobre A é constante, e ρc ele é constante. Aí beleza, a gente chega aqui, nessa parte aqui, que é menos 1 sobre A. Derivada em relação a x de q ponto x é igual a ρc, derivada da temperatura em relação ao tempo. Aí, aqui a gente pode fazer mais coisas. O que a gente pode fazer? Esse q ponto x aqui, vocês estão vendo, ele, pela lei de Fourier, ele nada mais é do que a lei da condução do calor, né? Onde ele é representado por essa equação aqui. Q ponto x vai ser igual a menos a condutividade térmica, vezes a área da superfície, vezes a variação da temperatura em relação ao tempo, né? Então isso também é só a lei de Fourier será aplicado. Só estamos aplicando fórmula. Então se a gente substituir esse cara aqui, Q ponto x, aqui em cima, como é que vai ficar? Menos 1 sobre a área, tá aqui, ó, menos 1 sobre a área, vezes derivada em relação a x, tá aqui, só tá repetindo, vezes, em vez de Q ponto x, coloca esse cara aqui, ó, menos K ΔT em relação a x. É só fórmulazinha. Beleza. Isso vai ser igual a ρc, só repete também, derivada da temperatura em relação ao tempo. Beleza. Aí a gente tem aqui o seguinte, a gente sabe que uma área em uma parede plana, ela vai ser constante, né? Se ela vai ser constante, então esse carinha aqui, a gente pode simplesmente cortar esse A, ele vai ficar isso aqui, ó. Só vou passar para cá para vocês verem. Vai ficar o quê? Derivada em relação a x de corta, K, derivada da temperatura em relação ao x, é igual a esse carinha aqui, ρc, é igual a ρc, vezes derivada da temperatura em relação ao tempo. O que está fazendo aqui? A área em uma parede plana é constante, só está tirando, tira, esse menos com menos sai, então vai ficar derivada em relação a x do K, vezes a derivada da temperatura em relação a x, é igual a ρc, tá certo? Derivada da temperatura em relação ao tempo. Perfeito. Aí, o que mais a gente tem? A gente tem que o K, ele também é constante. Porque a questão ela fala, ó, admita também que a condutividade térmica ela é constante. O K também é constante. Então, a gente vai passar esse K também para o outro lado dividindo. Quando a gente passa esse K para o outro lado dividindo, não sei o que eu apaguei, mas a gente tinha esse aqui, né? Derivada em relação a x de K, derivada da temperatura em relação ao x é igual a ρc, vezes derivada da temperatura em relação ao tempo. Esse K,
por ele ser constante, ele sai daqui e ele vem para cá. Aí vai ficar esse carinha aqui. ρC sobre K. Esse ρC sobre K, ou C sobre K, ele nada mais é do que o inverso da difusividade térmica, né? Onde esse alfa, ele nada mais é do que K sobre ρC. O alfa igual a K sobre ρC, que é a difusividade térmica, né? Então, ρC sobre K, lógico que vai ser 1 sobre alfa, né? Então, perfeito. Isso aqui, estou fazendo isso para vocês, só para a gente chegar no final da equação aqui, ó. A gente corta aqui as áreas, vou cortar aqui para você. Corta. Vou deixar aqui com mais aqui, vai ficar um mais. Então, vai ficar derivada e esse K some. Ele vai sumir aqui e vai vir para cá. Vai ficar assim. Então, vai ficar para a área constante e condutividade térmica K constante, a gente tem o quê? Vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar isso aqui, ó, derivada em relação a x de derivada do tempo em relação a x é igual a ρC sobre K, derivada da temperatura em relação ao tempo, né? Perfeito. A derivada do tempo em relação a x, a gente pode arrumar, né? Derivada segunda, né? Da temperatura em relação ao x. Então fica del2t sobre del x2 é igual a ρC sobre K vezes derivada da temperatura em relação ao tempo. A gente tem isso aqui, ó. A gente chega. E por fim, a gente só repete esse carinha aqui. A derivada segunda da temperatura em relação ao x vai ser igual a esse carinha aqui, o ρC sobre K, que ele nada mais é do que 1 sobre o alfa, né? Tá aqui. Vezes a derivada da temperatura em relação ao tempo. Então, por fim, a gente tem aqui que A é a constante, K é a constante, derivada segunda da temperatura em relação a x, vai ser 1 sobre alfa, derivada da temperatura em relação a x, em relação ao tempo. Onde alfa é igual a K sobre ρC, é a difusividade térmica do material. Então, essa equação aqui final, o que ela é basicamente? Ela vai ser o quê? Ela vai ser a equação de condução de calor unidimensional, transiente. O que é transiente? É quando esse cara aqui, ele não é zero. A temperatura, ela varia no tempo. Então ela existe, né? Isso quer dizer o transiente. Então a temperatura ela existe, ela não vai ser zero. Para uma parede plana, né? Então a gente está considerando para uma parede plana. E a condutividade térmica K constante. A gente tinha um K aqui, ele foi para lá, né? E sem geração de calor. Então a energia gerada pelo elemento ela vai ser zero também. Então por fim a gente chega nessa equação final. E é basicamente isso. Muito obrigado e até mais.